Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quinta-feira, dia 16 de junho, o Ibovespa fechou mais um pregão em alta, 1,02%. A gente teve o segundo pregão consecutivo de alta, ontem a gente subiu 0,55% e hoje novamente alta para o nosso mercado. Bolsas americanas também trabalharam em alta e moeda americana no nosso mercado fechou aí praticamente perto da estabilidade. Leve alta para o dólar comercial e leve baixa aí para o dólar futuro. Pessoal, fluxo estrangeiro, por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, novamente não calçou esse movimento de alta do nosso mercado. Certo? Ontem a gente já tinha observado, pelo fechamento do nosso contrato do índice futuro, um volume bem expressivo vendedor por parte deles no nosso mercado à vista, um pouco mais de R$1 bilhão. E eles atuaram ontem na ponta compradora do Ibovespa Futuro em pouco mais de R$60 milhões. Só que hoje eles deram esse alívio para o mercado à vista, quer dizer, em vista da movimentação de ontem, hoje foi uma movimentação bem próxima da estabilidade, né? 19 milhões de reais para todos os ativos e 12 milhões de reais para os ativos do Ibovespa. Só que no mercado futuro, pessoal, eles venderam aí com bastante força, pouco mais de 230 milhões de reais. E no caso do dólar, eles atuaram na ponta de compra, pouco mais de 16 milhões de reais no dólar futuro. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos contratos, pra vocês verem como é que foi a movimentação de hoje. Olha, pessoal, eles começaram o dia, inclusive compradores, né, no nosso mercado futuro, enquanto o nosso índice caiu cerca de 300 pontos, 330 pontos em relação ao fechamento de ontem. Depois a gente retomou aqui a movimentação de queda e eles inverteram a mão. Até então tudo normal, só que às 11 horas, enquanto eles estavam aqui atingindo a mínima do dia em base horária em 49,125, o fluxo estrangeiro continuou nessa ponta vendedora até o final do pregão de hoje. E se a gente observar aqui, de 11 horas da manhã até o fechamento às 18 horas, a gente teve uma variação aqui positiva de cerca de 1.400 pontos, quer dizer, 49,125 para 50,535. A gente teve aqui 1.410 pontos de variação positiva para o nosso índice, né? Infelizmente não foi acompanhado por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Na mesma forma que eles estavam vendendo o Ibovespa Futuro, eles estavam atuando na ponta compradora do dólar. Inclusive a moeda americana até sustentou um volume de alta até 1 hora da tarde, né, em relação ao fechamento de ontem. A gente estava aí com praticamente 20 pontos, né, um pouco mais de 20 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, só que às 2 da tarde eles inverteram esse movimento aqui no dólar. A gente chegou a cair aqui praticamente esses 20 pontos, um pouco mais de 20 pontos do que a gente já tinha acumulado, e eles começaram a fazer o que? Reduzir essa posição compradora até o final do pregão de hoje. Independente disso, eles ficaram ainda com 16 milhões de reais em compras no dólar. Eles chegaram a reduzir a metade desse movimento comprador, só que eles tiveram aí uma projeção de prejuízo nos dois contratos. No caso do Ibovespa Futuro, eles ficaram com preço médio de 49.794 e a gente fechou em 50.535. Então uma projeção aqui de praticamente 730 pontos, né, 740 pontos. E no caso do dólar futuro, uma projeção de prejuízo aqui de cerca de 20 pontos em relação ao fechamento aqui do dólar futuro. Vamos passar rapidamente aqui nos nossos contratos em base diária. Se a gente perceber aqui, a gente viu que hoje, com esse movimento comprador no dólar, eles atingiram aí nova máxima para esse contrato N, certo? A gente está aqui praticamente na metade do contrato e nos últimos 3 dias, se a gente observar, nos últimos 3 fechamentos, né, do dia 13 para cá, no dia 13 a gente fechou em 3.497. Então a gente caiu aqui muito pouco em relação a essas cotações dos últimos 3 dias. E hoje eles tiveram essa movimentação expressiva de compra no dólar e também no pregão de ontem. Ontem eles compraram cerca de 17 milhões de reais e hoje mais 16 milhões de reais. Então quer dizer, eles, nesses 2 dias, 3 dias que o dólar está andando meio que de lado aqui, em base diária, a gente está percebendo um forte volume comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Analogamente ao dólar, como eles atuaram na ponta compradora no dólar, no Ibovespa Futuro, pessoal, hoje nova máxima de vendas. Com esse volume de 233, o contrato que
que entrou em vigor ontem, mas eles já vêm operando esse contrato desde o dia 10, na sexta-feira, a gente já vem acompanhando aí. O que eles já estão acumulando? Eles já estão acumulando aí pouco mais de 500 milhões de reais em vendas no nosso contrato que vai vencer agora no dia 17 de agosto. Vamos ficar atento em relação a esse movimento vendedor, porque em relação à evolução dos preços, a gente teve aí, depois que a gente alcançou a mínima em 49.535, né, 2 dias atrás, no dia 14, terça-feira, a gente já teve aí uma valorização de 1.000 pontos, certo? Exatamente 1.000 pontos em relação ao fechamento do dia 14. Só que o fluxo, por enquanto, não está ajudando esse movimento de repique no nosso Ibovespa futuro para o nosso mercado. Voltando lá para os ativos, hoje foi um dia atípico. Se a gente olhar aqui o nosso quadro, dos ativos do mercado à vista, eles tiveram uma variação positiva nos ativos que eles atuaram na ponta compradora. Essa variação média foi positiva em 0,94, e os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, variação média também positiva em 1,63. Então, quer dizer, eles perderam mais dinheiro nas ações que eles atuaram na ponta vendedora do que nas ações que eles atuaram aí na ponta compradora. Se a gente for fazer esse net aqui, dá cerca de quase 800 mil reais. Para o mercado futuro, a gente já percebeu que também atuaram na ponta inversa do movimento, pelo preço médio, e também tiveram uma projeção de prejuízo no mercado futuro para o pregão de hoje. E só para a gente completar esse raciocínio, também nas opções de Petrobras e Vale, hoje tiveram projeção de prejuízo aí para as duas pontas, né, das opções mais líquidas aí do nosso mercado. Bom, analisando aqui os ativos, eles tiveram como carro-chefe de compra hoje as ações de Itaúsa, né? Eles atuaram aí com um pouco mais de 30 milhões, o ativo teve uma valorização inclusive superior ao ativo que foi líder da ponta vendedora, que foi Tube, né? Itaú, teve uma valorização aí de 1,79. Então, eles atuaram aí e tiveram uma possibilidade de oferir um lucro superior nas ações, fazendo essa operação long and short entre Itaú e Itaúsa. No caso de Petrobras, pessoal, eles conseguiram aí atuar na ponta compradora tanto na ação ordinária quanto na ação preferencial. No caso da ordinária, eles tiveram maior êxito, porque o ativo subiu aí mais de 1% do pregão de hoje. No caso de Vale, eles atuaram na ordinária na ponta compradora em 20 milhões, só que eles atuaram na ponta vendedora da Vale 5, né, da preferencial, em 10 milhões de reais. Se a gente observar aqui, Vale 5 ficou bem próximo da estabilidade, eles atuando na ponta vendedora. E Vale 3, eles atuando na ponta compradora, e o ativo subiu aí pouco mais de 1,5% no pregão de hoje. Vamos observar em relação a essa movimentação, pessoal, porque a gente não acha que é muito saudável o que? O índice está subindo, 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 e eles atuando aí na ponta vendedora. O interessante é que, caso o índice volte a subir e tenha essa arrancada, que venha acompanhado do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. A gente sabe que o fluxo oficial estrangeiro divulgado pelo Bovespa, eles são responsáveis por mais de 50% dos negócios na nossa bolsa. Então, quer dizer, se a gente está tendo um movimento de alta sem a participação deles, por enquanto eles não estão dando essa bola toda, né, nesse curtíssimo prazo, nesses dias que eles vêm com essa movimentação vendedora mais intensa, vamos ficar atento, porque essa posição, pelo menos nesse momento, não está atraindo a possibilidade de compra por parte deles. Pelo contrário, eles estão largando aí as ações no nosso mercado. Falando lá das opções, vamos dar uma olhada aqui no nosso quadro. Eles atuaram hoje na ponta compradora nas opções de Petrobras, só que tiveram uma perda de 12,50, porque foi a desvalorização média das 20 opções que eles atuaram na ponta vendedora. Nas 20 opções que eles atuaram na ponta compradora, das 20 opções que eles atuaram na ponta vendedora, eles ganharam aí 4,72. Ajudou um pouco em relação ao volume de prejuízo que eles tiveram aí na ponta compradora nas opções de Petrobras. No caso de Vale, também mesma situação. As opções de Vale que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma desvalorização média de 8,02 e o volume comprador foi muito intenso, né? E eles tiveram aí um pouco mais de 440 mil reais de projeção de prejuízo. E no caso aqui das opções de Vale que eles atuaram na ponta vendedora, eles tiveram um lucro menor, claro, de 2,20%, ajudou aí a bater um pouco o volume de prejuízo que eles tiveram na ponta compradora das opções de Vale. Ok, pessoal? Vamos ficar atento em relação a essa movimentação
do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras. Por enquanto eles não estão participando aí, entre aspas, né, pessoal, da nossa festa, quer dizer, dessa recuperação que aconteceu para o nosso mercado, e vamos ficar atento nesse comportamento por parte deles aí nos próximos pregões, para ver se realmente eles engrenam essa posição compradora ou se realmente eles estão soltando porque eles estão sentindo que estão satisfeitos com o nível de preços que a gente está atualmente no nosso mercado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.